Eu fiz um vídeo respondendo comentários sobre o feminismo e achei por bem fazer um vídeo parte 2 para que o primeiro não ficasse longo demais e porque 2 dos comentários mereciam considerações mais elaboradas. Veja só, uma pessoa fez uma ironia para insinuar que as mulheres jamais sofreram opressão e que enquanto os homens lutavam terríveis batalhas ao longo da história, as mulheres sempre ficaram em casa numa boa. Lembre-se que ele está usando ironia, então quando ele se refere a mulheres, na verdade ele está querendo dizer homens e vice-versa, beleza? Então ele fala assim, ó. Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam contra as feras, atravessam desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, aos quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de sujar nossas mãozinhas nas fraldas de nossos bebês. Em troca do sacrifício de suas vidas, nossas heróicas defensoras não têm exigido de nós senão o direito de falar grosso em casa, de furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarro e, eventualmente, de largar um par de meias no meio da sala para a gente catar. Bom, vocês conseguiram entender o sentido dessa ironia, né? Segundo esse comentário, os homens se arriscavam nos campos de batalha, corriam exaustivamente em busca de alimento e sustento, enquanto as mulheres ficavam em casa, na ociosidade, se preocupando com coisas simples e banais, como trocar a fralda dos bebês e pentear os cabelos, como ele diz em outra parte do comentário. Bom, primeiramente, eu não gosto de generalizações, não gosto desse negócio de os homens são isso e as mulheres são aquilo, ou os homens fazem isso e as mulheres fazem aquilo, porque, como bem dito no vídeo anterior, nós somos indivíduos com características únicas. Mas, em termos gerais, eu não posso deixar de concordar que, realmente, os homens foram, até recentemente, e quem sabe ainda sejam os que mais se submetem a perigos e trabalhos pesados para prover o sustento e a segurança da família. Beleza. Nesse ponto podemos citar 2 características que são superiores na maioria dos homens em relação à maioria das mulheres: a força física e a agilidade. Alguém aqui discorda de que o homem geralmente é mais forte que as mulheres? Se as mulheres é que tivessem saído em busca do sustento no passado, quando teriam que enfrentar animais selvagens e outros perigos que exigiam mais força física e velocidade, quem sabe hoje eu não estaria aqui para falar com vocês e nem vocês aí para me ouvir. Porque além da força física e da agilidade, os homens não podem gerar uma vida no ventre, certo? Ou seja, a força física e a velocidade dos homens, naturalmente superiores à força e velocidade das mulheres, exigiram que eles e não elas saíssem para buscar alimento. E a capacidade da mulher e não do homem de carregar um bebê no ventre exigiu que elas ficassem em casa para gerar os filhos e depois para amamentá-los e tudo mais. Mas esse não é o único ponto. Outra questão é, você realmente acha que as mulheres que cuidam da casa ficam só trocando fralda dos bebezinhos, fazendo comida e penteando os cabelos? Você realmente acha que trabalho doméstico é tão moleza assim? E acha que era, especialmente no passado, quando as mulheres não contavam com tecnologia nenhuma para fazer comida, limpar a casa, lavar roupa para a família inteira, que quase sempre era numerosa? Você acha que no passado, não tão distante, né, as mulheres tinham mercadinhos em cada esquina para comprar um sabão? Na verdade, quase sempre elas tinham que andar muito até chegar a um riacho onde lavavam as roupas com o sabão que elas mesmas produziam. Então as mulheres da família do meu pai, por exemplo, ajudavam os homens a plantar e colher os alimentos para depois sozinhas cozinhar e servir a família, e geralmente com uma penca de filhos para criar. Não raramente os homens chegavam em casa dos seus trabalhos árduos e iam descansar, enquanto as mulheres não podiam descansar dos seus trabalhos árduos que passavam o dia fazendo, porque à noite tinham que servir os filhos e os maridos. Aí essa pessoa também se esquece de que no passado era comum uma mulher ser humilhada ou agredida se não servisse a comida pontualmente para o marido, ou se a comida não estivesse perfeitamente a contento, ou se a roupa tivesse algum problema. Volto a deixar claro que essa atitude não era generalizada, mas acontecia bastante. Quem sabe essa pessoa também não saiba que muitos homens jamais ajudaram suas mulheres em trabalhos domésticos, porque muitos tinham o pensamento de que a mulher em casa ficava só penteando os cabelos. Afinal, a comida quentinha sobre a mesa e a roupa limpa que usou para trabalhar chegaram nesse estado por um passe de mágicas. Ou quem sabe
sabe também, ele não conhece mulheres o suficiente para saber que quando muitas delas começaram a fazer parte do mercado de trabalho, muitos de seus homens não entenderam que precisavam ajudar suas esposas em casa, afinal entendiam que o trabalho doméstico se faz sozinho ou era moleza, e as mulheres que então também passaram a trabalhar para prover o sustento ainda tinham que chegar em casa e sozinhas fazer todo o serviço doméstico. Na verdade, isso acontece bastante até hoje. Então, se você repudia o feminismo assim como eu, é importante se conscientizar que sim, o machismo também existiu e existe ainda, e é tão prejudicial para a sociedade quanto esse feminismo que considera o homem um ser repugnante. Mesmo com tanta informação, sim, o machismo existe. Se existe hoje, existiu no passado com muito mais força do que hoje. Estou dizendo que todos os homens do passado eram machistas? Óbvio que não. Meu avô materno era um exemplo de homem parceiro e maravilhoso que ajudava minha avó, assim como ela o ajudava, né? E só porque o feminismo se tornou um movimento desagradável, não podemos agora dizer que o machismo é uma fantasia que nunca existiu. É importante frisar que quando falo aqui do feminismo, refiro-me à vertente extremista sobre a qual falei no vídeo original. Apesar de eu não me considerar feminista e não apoiar o movimento como um todo, a grande maioria das feministas que comentaram em meu vídeo foi respeitosa, o que mudou bastante a visão negativa que antes eu tinha do feminismo. Ainda estou aprendendo sobre todas as vertentes do feminismo e durante a gravação deste vídeo, eu estava focada no feminismo extremista, que infelizmente é o que mais se destaca dentre tantos outros. Então peço minhas sinceras desculpas por ter usado alguns termos pejorativos. Embora eu não seja a favor de movimentos coletivistas, respeito as pessoas e atitudes bacanas dentro deles e quero dialogar para uma boa troca de experiência e conhecimento. Não é somente contra falar grosso em casa, furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarro e eventualmente largar um par de meias no meio da sala que as mulheres repudiam o machismo. É pelo fato de que realmente muitas mulheres do passado se submeteram a humilhações terríveis de homens que só as enxergavam como serviçais, sabe? E que achavam que ficar em casa era sinônimo de moleza. E eu não preciso do feminismo para enxergar essa realidade torpe e nem para lutar contra ela. Então dizer que todos os homens foram machistas no passado é a mesma besteira que dizer que todos os homens são machistas hoje. Não foram todos machistas, quem sabe nem a maioria foi, mas é pura ignorância dizer que não houve mulheres que sofreram e sofrem humilhações de homens ou dizer que trabalho doméstico e maternidade são moleza, principalmente no passado, ou então dizer que todos os homens eram horríveis ou dizer que todas as mulheres são santas. Gente, essa generalização é uma porcaria, porque sempre vai haver homens ruins, mulheres ruins, homens bons, mulheres boas, homens vadios, mulheres vadias, homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, sabe? E é por isso que eu não consigo concordar com esses movimentos sociais, porque cada situação vai ser diferente, única. As pessoas devem ter direitos iguais e ponto. Mas não quer dizer por isso que elas sejam iguais ou que todas as situações vão se encaixar em uma pré-definição. De um modo geral, no passado, as circunstâncias fizeram com que as mulheres cuidassem da casa e das crianças e os homens saíssem para buscar alimento e proteção. E jamais foi moleza para nenhum dos dois. Apesar de hoje as circunstâncias estarem mudando a realidade e as mulheres estarem fazendo muitas coisas que antes eram exclusivas dos homens, eu jamais consegui ver sentido nessa necessidade que alguns homens têm em se sentir superiores às mulheres e de algumas mulheres se sentirem superiores aos homens. Barbaridade, sabe? Será que é difícil entender que apesar das diferenças essenciais entre homens e mulheres que existem naturalmente por questões hormonais, físicas e em alguns casos psicológicas, essas diferenças não significam que um sexo é melhor que o outro, de um modo geral, e nem que é mais fácil ou mais difícil ser homem ou ser mulher. Será que é tão difícil entender que ambos têm uma importância gigante que não pode ser nem mensurada e nem comparada? Sabe, chega a ser infantil essa disputa. Sinceramente, eu não vejo como essa guerra dos sexos pode trazer algum benefício para a sociedade, principalmente porque além dessas diferenças essenciais entre um sexo e outro, volto a bater na tecla de novo, existem as diferenças individuais. Você consegue entender porque tenho tanto pé atrás com movimentos sociais coletivistas? Porque percebo que eles não buscam uma análise singular das coisas e muito menos uma conscientização dos problemas sociais. Eles simplesmente fomentam uma guerra entre um grupo e outro.
Meus queridos, dentro de cada um desses grupinhos existem indivíduos que precisam ser enxergados de forma única e não com base em características físicas ou sexuais, poxa. A própria necessidade de se encaixar em um grupo já mostra o quão contraditórios são esses movimentos, pois dizem lutar por liberdade, mas seus integrantes muitíssimas vezes sentem-se representados por esses grupos sem sequer questioná-los. E se ousam questioná-los, muitas vezes são rechaçados. E por hora fecho essa rodada de comentários. Fique à vontade para fazer novos comentários aqui neste vídeo e nos outros também, claro. Eu já falei antes, mas falo de novo, que vou tentar sempre ler os comentários e refletir e argumentar sobre alguns deles, né? Eu quero muito mesmo a participação de vocês, beleza? Então, sempre com respeito, claro. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então um beijão e até a próxima!